A opção era o quê? Ou absolvia, que seria um escárnio, ou condenava, e condenou a pena mínima. Aí você tem uma discussão se o concurso podia ser material ou formal e tal. O que mais me assusta agora, e eu critiquei, inclusive, publicamente, com lealdade, amigos meus do governo, que começaram a falar em possibilidade de anistia. Anistia, inclusive, é uma porta perigosíssima, Vitor, porque você veja bem, o que o Congresso está tramando agora, ao que estão dizendo, conversando com alguns ministros supremos, é um desrespeito ao Supremo Tribunal Federal, um desrespeito ao Poder Judiciário. E se há essa primeira mudança, há um risco enorme que você vai, em tese, arrumar uma forma de diminuir as penas, a gente sabe disso, quer dizer, se há uma mudança legislativa que favorece o réu, ele pode ser beneficiado. Agora, isso poderá ser o começo de abrir uma porteira. Abrir uma porteira que depois você vem a anistia de uma forma mais geral, porque é claro que essas pessoas que estão trabalhando isso no Congresso Nacional não estão em zero de preocupação com essa massa que está presa. Tudo isso é para salvar Bolsonaro, para salvar os generais, para salvar os financiadores. Isso é uma balela. Bolsonaro não tem nenhuma preocupação com essas pessoas que estão presas, não se manifesta sobre isso. Então, assim, desde o início ele fala numa anistia que é, repito, um risco enorme. Você faz uma anistia agora, claro, o Congresso Nacional tem autoridade para passar uma determinada lei que vai, por exemplo, diminuir as penas. Eu sou um cidadão que acho que a prisão tem que ser a última rácio. Eu não quero penas grandes, eu sou o contrário do que os bolsonaristas sempre pregaram. Agora, existe um momento em que as penas se fazem necessárias. Qual é esse momento? Quando existe um crime gravíssimo. Não tem crime mais grave do que atentar contra a democracia. Não existe. Nós vivemos, se tivesse tido o golpe, provavelmente nós não estaríamos aqui. E esse golpe, ele está permanentemente latente, quer dizer, aquilo que Brecht dizia, que as garras do fascismo, a cadela do fascismo está sempre no cio. Então a gente tem que ter muita preocupação. Eu concordo com você, as penas são penas que foram dadas praticamente no mínimo legal. Você imagina o seguinte, nós temos que julgar logo Bolsonaro e esses 4 generais, o ex-ministro da Aeronáutica e da Justiça, porque as penas deles serão 30 anos. Eu sempre achei que seriam 28, eu acho que hoje pode ser até que seja um pouco maior. Aí os 14 anos passaram a ser razoáveis, entendeu? Porque olha que essas pessoas foram condenadas a 30 anos, e as pessoas têm que entender que há um cumprimento de pena após o trânsito em julgado numa cadeia. Uhum. Outro dia eu estava defendendo num debate o fato desse general que está preso desde dezembro, não tem nenhum barulho. As pessoas falavam assim, se prender o general, o país para. Parou nada. Teve 2 dias de mídia, depois ninguém nem fala dele. Ah, mas acontece que ele está num lugar militar. É assim que funciona a lei. Até que haja o trânsito em julgado, ele tem que ficar onde ele tem o direito de ficar. O que nós não podemos fazer é entrar nessa discussão que, para mim, é perigosa, de passar uma anistia para esses grupos, que o Bolsonaro não está nem preocupado com eles, nem os generais, muito menos, que isso é apenas o começo para que eles possam realmente colocar a faca Estão testando a gente, né, Cacai? Testando. Num momento muito difícil, viu, Pedro? O Brasil passa por um momento muito delicado. Se o Lula não for hoje em São Bernardo, no 1º de maio, com 23 sindicatos convocando, é uma coisa que eu não quero nem acreditar que ele não vai. Você imagina, a terra dele, onde ele nasceu politicamente, 23 sindicatos convocando. O momento é difícil, tem essa questão do INSS, vamos enfrentá-lo. Enfrentar o momento. Você tem algumas questões. Gente, a pauta do 6x1 do trabalho, é inacreditável como é que o governo e o PT não comprou essa pauta para derrubar essa excrescência. Quer dizer, então são muitas oportunidades sendo perdidas, a gente voltando quase exclusivamente para discutir, tem que ser assim também, a questão da anistia, a impossibilidade de desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, que é essa pauta, ela, no fundo, é uma tentativa que vem desde o início do governo Bolsonaro de desmoralizar o Poder Judiciário. Essa é, para mim, a realidade. Outra narrativa, ou outro, né, que até essa palavra a gente está até evitando usar, né, narrativa, sai sem querer. Mas outra falácia que está acontecendo é justamente também com relação eu vi grandes comunicadores essa semana e deputados famosos dizendo assim, nós somos a favor de baixar as penas para os bagrinhos, que de bagrinhos não tem nada, são pessoas que tiveram extrema coragem de enfrentar o Estado brasileiro,
né? De invadir prédio, de fazer um monte de coisa, e aumentar as penas do Bolsonaro. Mas, poxa, as penas que o Bolsonaro está sendo acusado, com exceção do 288, que é associação criminosa, que ele é organização, né? Já vai para outra um pouquinho maior, que vai aumentar a pena dele. As outras penas são as mesmas. Então, se você fizer uma lei lá, alterando, por exemplo, a pena do golpe de Estado de 4 a 8, você baixar para 2 a 6, isso vai beneficiar o Bolsonaro também automaticamente. Não tem como fazer uma coisa separada para ele, né? Tem um negócio que nós não podemos esquecer, que a lei, se passaram uma lei agora, que beneficia aqueles que estão condenados ou que estão esperando julgamento, essa lei pode ter efeito agora, sem sombra de dúvida, que poderá beneficiar. Mas se aumentar as penas nesse momento, tá? Uma falsa interpretação meio, do meu ponto de vista, politizada, falando, não, nós vamos abaixar dos 400 que estão presos, que estão condenados, e vamos aumentar. Não pode aumentar. Aumentar a pena depois dos fatos, obviamente, não pode ser feito tecnicamente. Como só retroage para beneficiar, né? Ainda bem que é assim. Sim, entendeu? Retroage para beneficiar. Então, assim, o jogo está jogado. O que nós temos que fazer agora é apoiar o Supremo Tribunal. Eu espero. Eu, essa semana, tive uma semana um pouco complicada, acabei não conversando com algumas pessoas que eu preciso conversar e que eu converso sempre sobre esse processo no Supremo. Por quê? Porque se for verdade que está sendo feita essas conversações para modificar tudo isso e, na verdade, começar a passar a anistia, a minha preocupação, eu repito aqui, é que isso é começar a arrombar a porta. Exato. Nós não podemos esquecer, quem teve a paciência de ler a denúncia do Dr. Paulo Gonet, por sinal muito bem feita tecnicamente, consegue ver que foi um crescendo, quer dizer, as pessoas falam, mas 8 de janeiro a pessoa está presa porque entrou no Supremo, já é grave. Mas não é por isso, não. É só ler a denúncia. A estratégia vinha lá de trás, a desmoralização do Poder Judiciário. É muito interessante. Você tem o filho do presidente da República e fala, não, para fechar o Supremo precisa de um cabo e de um jipe. Depois você tem o presidente da República, o próprio presidente da República, atacando, com palavras de baixo calão, o ministro Roberto Barroso, tentando encantoar o Supremo falando em impeachment. E aí nós temos uma série de problemas que vão se amontoando quase, né? Por exemplo, no julgamento dessa Débora, do Batum, a esquerda perdeu completamente a narrativa, entendeu? Quer dizer, eles começaram a dizer... Eu encontrei pessoas em restaurante, pessoas razoavelmente lúcidas, até então, eu pensava que era até então, e falou comigo, mas como é que pega 14 anos por ter pintado no batom? Absurdo. Conseguiram capturar uma coisa que é falso. E aí, qual é o problema? No julgamento dela, o ministro Fux que tinha votado para condenar 400 e tantas pessoas pelos mesmos fatos. Tanto é que eu disse aqui para o Pedro, lá no iniciozinho, no final do ano passado, que eu achava que esse caso poderia terminar até agosto. Até agosto, porque todos os fatos, todas as preliminares já estão discutidas amplamente e tal. De repente, você tem uma discussão que é absolutamente superada e, com a devida vênia, julgando para a torcida, o ministro fala, não, eu absolvo nesse crime apenas uma contradição inacreditável. Teve prejuízo para o processo? Teve um prejuízo simbólico. Ela continuou com 14 anos, ela já está com prisão domiciliar. Essa jurisprudência da prisão domiciliar, para quem tem filho menor de 12 anos, é uma jurisprudência absolutamente correta, saudável. O Brasil tem muita coisa difícil, mas tem muita coisa boa também.